Olá, eu sou Aaron Júnior, sou médico urologista, especialista em doenças da próstata, câncer urológico e também na andrologia. E hoje eu quero falar com você um pouquinho nesse mês de novembro, que é conhecido como Novembro Azul. Eu quero falar sobre quem tem mais chance de ter o câncer de próstata. Fica comigo que eu quero te dar muita informação de qualidade numa linguagem simples que eu faço para você. Mas antes, se eu ainda não te convidei, eu quero te convidar, né? Se você não se inscreveu ainda, já se inscreve agora, ativa esse sininho para que você não perca nada. Vai também lá no Instagram, escreve lá Dr. Hélio Arão Júnior, Hélio com um E. Você vai ter muita novidade, muitos posts legais, vai ver um pouquinho da urologia. Tem uma caixinha de perguntas muito divertida que nós fazemos toda quinta-feira e através das dúvidas que são levadas lá para quinta-feira que eu trago os vídeos para a gente poder gravar aqui. Em especial, nesse mês de novembro, nós estamos selecionando aquelas perguntas, aquelas dúvidas dos nossos ouvintes que estão relacionadas a esse mês, que é o mês que nós usamos para conscientizar a respeito do câncer de próstata. Mas chega de conversa, vamos embora para o vídeo. Olha só, o câncer de próstata é o segundo câncer que mais acomete o homem. Ele só perde para o câncer de pele, ou seja, é um dos cânceres mais frequentes. Estima-se que por volta desse triênio entre 2022, 2023 e 2024 vão aparecer 72 mil novos casos de câncer de próstata. E isso ainda gera uma grande mortalidade masculina. Apesar de todo o avanço que nós temos para diagnóstico, para tratamento, muitos cânceres eles ainda são diagnosticados em fase avançada. É claro que isso mudou. No passado, antes do PSA, 80% dos cânceres eram diagnosticados como doença avançada. Hoje apenas 20%, mas 20% de algo que é muito grande, ainda tem muitos homens que são diagnosticados numa fase avançada. Mas qual é aquele homem que tem maior risco, que tem maior chance de desenvolver um câncer de próstata? É claro que tem os fatores de risco que não são mutáveis e existem aqueles fatores de risco que podem ser modificados. Qual é o principal fator de risco? O principal fator de risco é a idade. Como assim a idade? Olha só, a gente sabe que o câncer de próstata, ele acomete principalmente os homens com mais de 50 e, na verdade, o pico maior é com mais de 60 anos de idade. Claro que não impede que um homem com menos de 40 tenha câncer de próstata. Já operei aqui o mais novo de todos, por volta de 35 anos de idade. Tinha um histórico familiar, avô com câncer, pai com câncer e ele teve um câncer de próstata. Mas a média, geral é em torno de 60 anos de idade, um pouco mais. E esse câncer, então ele tem uma predisposição para uma idade um pouco mais avançada, por volta dos 60 anos de idade. Mas pode acometer o jovem também. Então se você tem idade acima de 60 anos, você fique atento, procure o seu urologista para fazer uma avaliação. Não quer dizer que o homem com mais de 60 vai ter câncer, mas a chance dele é maior. E existe um histórico que homens com mais de 75 anos, a chance dele ter um câncer de próstata é mais de 70%. E nem sempre esse câncer vai ser um câncer que vai dar problema. Na maioria das vezes acaba sendo um câncer indolente. Nós vamos falar em outros vídeos o que é um câncer indolente. Mas hoje nós estamos falando apenas dos fatores de risco. Então a idade é o primeiro fator de risco. O segundo fator de risco são os afrodescendentes. Ou seja, tem pessoas que nós não sabemos o porquê. Eles têm 2 vezes mais chance de desenvolver um câncer de próstata do que os ocidentais e do que os asiáticos. Agora, o que acontece? No negro ainda tem mais um detalhe. O câncer de próstata no negro costuma ser um câncer um pouco mais agressivo. Portanto, os negros necessitam de um cuidado especial quando se fala de câncer de próstata. Então, o primeiro fator era a idade, o segundo fator são as etnias. Nós aqui falamos que o negro tem um pouco mais de predisposição. Existe um outro fator de risco, que é a história familiar de câncer de próstata. Quando você tem um parente de primeiro grau, ou seja, seu pai ou irmão, que tiveram câncer de próstata, o risco aumenta muito e é proporcional ao número de parentes que são acometidos. Se você tem um parente, seu risco dobra. Se você tem mais de um parente, seu risco às vezes triplica e às vezes até quadriplica, dependendo do número de parentes de primeiro grau que você tem com câncer de próstata. É claro que nós não estamos falando aqui daquele câncer que dá no idoso, com mais de 75 anos. Nós estamos falando aqui daquele câncer que foi descoberto numa idade até 60 anos de idade, porque aí sim existe um fator genético envolvido. Então os 3 principais fatores são esses: idade, raça e também a questão de história familiar. Só que existe um outro fator
que está envolvendo na síndrome metabólica. O que é isso? A síndrome metabólica são aquele conjunto de doenças que relacionam-se a obesidade, diabetes, transtornos relacionados à parte hormonal. O obeso, ele tem um risco maior de dar câncer de próstata por questões hormonais. E tem mais um problema. A questão do obeso é que o obeso, quando ele desenvolve um câncer de próstata, existe uma tendência do câncer de próstata, assim como no negro, de ser um pouco mais agressivo, de ser diagnosticado em fases mais avançadas. Até para o diagnóstico acaba sendo um pouco mais difícil, porque às vezes a pessoa é tão obesa que o exame de toque não vai alcançar a próstata. E às vezes a situação ela é tão obeso e é tão grande, né? Tem obesos que são obesos mórbidos. Esse é difícil até de colocar numa máquina para fazer ressonância. Então o diagnóstico acaba sendo um pouco difícil e acaba vindo doenças um pouco mais agressivas. Então, obeso precisa de tomar cuidado. Daí nós falamos sempre da obesidade como fator de risco para várias doenças. Para o câncer de próstata, continua sendo um fator de risco para doenças graves. Esses são fatores, principais. Mas existem outros fatores que também estão envolvidos. Por exemplo, existe um fator genético que, assim como na mama, existe um marcador genético que chama BRCA1 e BRCA2, que quando eles estão mutados, são genes que quando eles são mutados, eles aumentam o risco do câncer de mama. No homem, também existem estudos mostrando que a mutação no BRCA2, ela também pode aumentar o risco do câncer de próstata. Existem alguns fatores que relacionam o tabagismo com o câncer de próstata. É claro que não é aquela relação direta igual nós vemos no câncer de bexiga, no câncer de garganta, mas existe sim um aumento da incidência do câncer de próstata nos tabagistas. Existe um estudo que falou que o câncer de próstata também está relacionado com a prostatite crônica, a inflamação crônica da próstata pode conduzir ao câncer. Esse foi um único estudo que mostrou isso. Depois foram feitos vários estudos e nenhum deles conseguiu confirmar esse tipo de afirmação, não conseguiu correlacionar prostatite com câncer de próstata. Portanto, nós não colocamos a prostatite como um fator de risco. Eu estou te citando aqui porque você vai ver isso, pessoas vão falar sobre isso e não tem ainda essa relação comprovada. Um outro fator que muita gente fala aí que na internet, você vê isso também, e muita gente tem medo de fazer por conta disso, é a vasectomia. A vasectomia aumenta o risco de câncer de próstata. Houve um trabalho mal conduzido, feito no passado, que relacionava a alteração pós-vasectomia com o câncer de próstata. Isso não foi comprovado, vários estudos vieram após isso e nenhum deles mostrou que vasectomia realmente é fator de risco para o câncer de próstata, tá bom? Então, para finalizar, eu gostaria de dizer que a Sociedade Brasileira de Urologia, ela recomenda que se faça o rastreamento para o câncer de próstata nos homens a partir dos 50 anos. Porém, se você tem algum desses fatores de risco, história de câncer na família, se você é negro ou se você está acima do peso, se você tem algum grau de obesidade, o seu rastreamento tem que começar um pouco mais precoce, por volta dos 45 anos de idade. Para quê? Para que se houver a detecção de algum câncer, ele seja detectado em fases iniciais. Agora, muitas pessoas me perguntam aqui para finalizar, mas eu não sinto nada, será que eu preciso fazer o exame de próstata? Meu amigo, meu irmão, você que está aqui me seguindo, não espere o câncer de próstata dar sintoma para que você possa procurar uma ajuda, porque quando o câncer de próstata dá algum sintoma, provavelmente essa doença não é mais doença localizada, já é uma doença avançada e daí para frente o tratamento não é mais curativo, e sim paliativo, ok? Eu espero que você que tem mais de 40 anos, que está assistindo esse vídeo aí, encaminhe para os seus amigos com mais de 45, com mais de 50, aqueles que você sabe que tem algum parente que teve câncer de próstata, para que eles possam beneficiar desse conteúdo, para que eles possam entender a importância da avaliação prostática. E agora no mês de novembro, mais que nunca, nós intensificamos o alerta para que os homens deixem o preconceito de lado e procurem o urologista, ok? Eu te espero no próximo vídeo.